E aí, moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio, de língua portuguesa. Vamos para mais uma aula da nossa área de conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias, questões do Enem, para vocês ficarem craques e tirarem nota máxima no Enem 2014. Vamos lá. Essa questão caiu no Enem do ano passado. A gente tem, mais uma vez, um recurso não verbal, o uso do texto não verbal, de um menino puxando... que seria um vagão de um cargueiro, de uma locomotiva, e o outro menininho puxando o brinquedo. O artista gráfico, eu não falo polonês, mas o artista plástico Paula alguma coisa, Kunskiewicz, nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, pô, é brincadeira repetir esse nome aqui, usa sua arte para difundir a origem de marcantes diferenças sociais, estabelecer uma postura proativa da sociedade, provocar a reflexão sobre essa realidade, propor alternativas para solucionar este problema, retratar como a questão é enfrentada em várias partes do mundo. Então aqui eu tenho para analisar simplesmente um texto não verbal, eu não tenho nada verbal aqui. Não é? A não ser a minha questão que fala sobre o artista, mas eu preciso interpretar esse texto, essa imagem, esse texto não verbal, e aí esse texto me provoca a reflexão sobre essa realidade, né? A realidade do trabalho infantil, né? Algumas crianças têm o direito ao lazer, têm o direito a brincar, até vimos questões, né? Vimos uma questão que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem direito ao lazer, a brincar e a estudar, e aqui uma que não tem esse direito, ela precisa trabalhar. Triste este quadro. Bem, mais uma questão própria dos festejos juninos, a Narré. A quadrilha nasceu como dança aristocrática, ou seja, era uma dança dos bacanas, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre, marcante ou marcador, pois é quem determina as figuras diversas que os dançadores desenvolvem. Aquele cara, né? Vai para cá, não sei o que, a gente vê nas quadrilhas, né? Olha o carrossel, olha o grande roda. Observa-se a constância das seguintes marcações. E aí, estão em francês, eu não falo francês, né? Tais tour en avant, chez des dames, chez des chevaliers, né? Que é a cestinha de flor, balancê, caminho da roça, olha a chuva, garranchê, passeio, coroa de flores, coroa de espinhos, como já tinha antecipado. No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações, surgem novas figurações. O francês aportuguesado inexiste. O uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os festivais de quadrilha promovidos por órgãos de turismo. Luiz Câmara Cascudo, do Dicionário de Folclore, 1976. Então mostra que no Rio de Janeiro há uma diferença na maneira de conduzir esses festejos juninos, né? Quando a gente pensa nos salões, quando a gente pensa até mesmo no interior, a música ao vivo, né? Hoje aqui não, a música é substituída por gravações e coisas do tipo. Isso observado há muito tempo atrás. Hoje então está bem mais diferente. Bem, as diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificar uma nação ou religião, abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação, apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também considerada dança e espetáculo, necessitar de vestuário específico para sua prática, o qual define seu país de origem, acontecer em salões de festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. A questão não é difícil, né? A gente percebe aqui que já se fala no texto dos festejos juninos que ela dança, né, no Brasil foi introduzida como dança de salão. Então você tem todo um histórico, você tem toda
eu já fui, né? Um cunho artístico, você tem as técnicas e ela é considerada uma dança. Espera aí, que corta. Então, como a gente pode ver aqui no texto, olha como a questão nasce de uma tradição, de uma questão do Brasil, da dança de salão, como isso vem mudando com o tempo. Então, ela aborda tradições e costumes de determinados povos e regiões distintas de uma mesma nação. Não é isso? Olha, aborda as tradições, letra B. Ou seja, ela aproxima o que está distante, ou seja, regiões distantes. Você tem uma quadrilha, quando a gente realmente mudou, mas quando a gente se depara com uma quadrilha de festa junina aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em que você tem uma música ao vivo, né, um grupo com essa dança típica de festejo junino, né, com o mesmo baião, o forró, mais o baião, enfim, e você tem as roupas típicas, aquela coisa toda. Então ela traz a cultura, a tradição e o costume de uma determinada região do país. Ok? Seguindo. Lusofonia. A palavra lusofonia, ela tem esse luso aqui, que é a respeito, que quis dizer, sempre se refere a Portugal, ao país luso, né? Ao Portugal. Então, lusofonia. Rapariga, substantivo feminino, feminino de rapaz, mulher nova, moça, menina. Rapariga quer dizer isso. Esse termo, em Portugal, né? Em Portugal quer dizer isso. No Brasil, também pode ser considerado como meretriz. O que seria uma meretriz? A meretriz, ela é uma prostituta, ela é uma mulher que vende o seu corpo. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então, terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga, que alisa os cabelos com a mão, num café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando esse poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. Bem, Rio de Janeiro é com letra maiúscula, mas eu peguei o texto como estava lá. Está em minúsculo, mantive o minúsculo. E isto tudo sem pensar em África, também África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa, porque só servem café ao balcão. Texto muito legal. De uma pessoa, obviamente, no Júdice, matéria do poema de Lisboa, 2008. O texto traz um relevo às funções metalinguísticas e poéticas. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela metalinguagem a explicar através da própria língua, um elemento da língua sendo explicado pela própria língua, é uma característica do dicionário. Discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo, defesa do movimento artístico da pós-modernidade típico do século XX, abordagem de temas do cotidiano em que a arte se volta para assuntos rotineiros, tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra, valorização do efeito de estranhamento causado ao público, o que faz a obra ser reconhecida. Você marcou com certeza a letra D. A tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. A pergunta é sobre metalinguagem. Isso ficará mais claro depois que eu explicar para vocês. Então, o que eu preciso estar atento para essa questão? Eu preciso estar atento às funções da linguagem. Veremos então as funções da linguagem. As funções da linguagem são 6.
nós temos a função referencial, função emotiva, fática, apelativa, poética e a famigerada metalinguística. Vejamos então. Função referencial. Quais são as características da função referencial? Ela é objetiva, ela traz objetividade. O objetividade, contrário de subjetividade. Algo objetivo traz o seu caráter denotativo, básico, aquele caráter real da palavra, no seu sentido mais básico do dicionário. Já a subjetividade traz muito do conotativo, trabalha com os elementos figurados, figuras de linguagem. Então o texto referencial não vai trazer essas figuras de linguagem, não vai trazer essa função conotativa, vai trazer a denotativa, o sentido básico, o sentido real da palavra. Ela é objetiva e não subjetiva. ênfase na informação. Então o foco dela não é a informação, não é o autor do texto, por exemplo. Conhecimento e esclarecimento. Então a referencial ela me serve para trazer-me conhecimento, serve para me esclarecer sobre algo. Linguagem denotativa, eu já falei da objetividade, ela traz a linguagem denotativa. Uma visão universal, que é uma visão geral do assunto, não uma visão particular de algo. A preferência do texto referencial é o da terceira pessoa. Ora, se ela não é um texto, não é essa função não é algo pessoal, então não vai trazer marcas de pessoalidade. Vai trazer a terceira pessoa que dá um caráter impessoal ao texto. Teses, textos jornalísticos e científicos são textos que trazem essa função referencial. É importante citar que quando a gente fala de função, a gente precisa entender que o texto pode trazer mais de uma função. Então, no mesmo texto, eu posso ter uma função emotiva, posso ter uma função poética, posso também trazer uma metalinguagem, posso ter um monte de função no mesmo texto. O que geralmente as questões do Enem que falam sobre isso, elas pedem a predominância de determinada função. Então, na referencial nós temos essa característica aqui. Olha só, um texto que predomina a função referencial, ela está me trazendo uma informação, como se fosse o quê? Um texto jornalístico me traz a informação, os científicos, as teses. Então vamos lá. Mulher diz que foi atacada por David Copperfield. Uma mulher entrou com um processo contra o mágico David Copperfield, alegando que foi ameaçada e atacada sexualmente por ele, enquanto passava alguns dias como hóspede da ilha particular de Copperfield, nas Bahamas. Morava mal, né? Ilha particular. Os advogados do mágico, Angela Kauf e Perry Hicks, negam as acusações e afirmam que o processo é uma extorsão de dinheiro planejada e simples. O jornal Seattle Times afirma que a mulher é uma modelo de 22 anos e antiga candidata a Miss Washington. Ela diz que conheceu Copperfield quando ela se apresentou na cidade de Kentucky, em 2007. E naquele ano foi convidada para visitar sua ilha particular. O jornal também afirma que o processo foi registrado em 29 de julho de 2007 em um tribunal de Seattle contra David Seth Cutting, nome de batismo de Copperfield. Simplesmente uma informação objetiva, não tem, o autor não deixa nenhuma marca de emoção, nada disso. É a predominância da função referencial. Emotiva. Subjetividade. Lembra que a gente falou da diferença de objetividade e subjetividade? Pois estamos aqui com subjetividade agora. E o predomínio do quê? Da primeira pessoa. Agora você vai ter a marca pessoal. O autor vai deixar a marca dele, afinal, ele vai expressar no texto a emoção dele. Uma visão intimista dele própria, não uma visão universal, como a gente viu na referencial.
preocupação com o eu, a gente está falando de intimista, está falando de predomínio de primeira pessoa. Então, o principal desse texto é o eu e não o todo. Opiniões e relatos pessoais. Então, a gente percebe a função emotiva dentro de opiniões e relatos pessoais. Vejam que é bem diferente, bem diferente da função referencial. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, elevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua, olha quanto eu, minha, sinto, verbos na primeira pessoa, atenção sobre mim, perpetuamente me ponta traições de alma e um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julgue que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Olha a emoção dele colocada, né? Essas marcas do eu constantes ali e uma subjetividade também. Aqui a gente percebe totalmente uma função predominante emotiva. Fática. Essa função é uma função bem simples. Ela serve para iniciar o canal de comunicação, testar o seu canal de comunicação e avaliar o nível de entendimento. Eu costumo muito dar o exemplo do telefone, para a gente entender a fática, né? Por exemplo, alô, tudo bem? Bom dia, como vai? Então, eu estou iniciando esse canal comunicativo, isso é função fática. E lá você está conversando, está estabelecendo o diálogo, e você entendeu? Está me ouvindo? Eu estou testando o canal de comunicação. Aí isso é um atributo da função fática. Vejam como as funções referencial, emotiva, fática são completamente diferentes. Você não vai confundir de maneira nenhuma, só ficar atento. Apelativa. Apelativa, ela é uma função típica dos textos publicitários. Os textos publicitários, eles querem te persuadir, ou seja, querem te convencer a comprar uma ideia. Primeiro, não é porque eu digo uma ideia, mas o cara quer me vender carro. Não vai me vender ideia. Não, está te vendendo uma ideia. Ele primeiro vai vender a ideia, que é o quê? Que você precisa daquele carro, que aquele carro ele é feito para você. Então ele te vende a ideia. Para aí sim, você comprou a ideia, você vai adquirir aquele produto. E às vezes não é nem só o produto. Você é convidado a participar desses informativos de caridade, né? Dessas propagandas de caridade, contribua com a campanha tal, e aí você, né, vai, ligue para lá e faça a contribuição de tantos reais, etc, etc. Então, ela é uma função que apela a você. Ela está apelando, ela está tentando te persuadir, te convencer. Ela quer mudar o teu hábito. Ela quer mudar teu hábito. Ela quer te influenciar. Muitas das vezes, ela vai te influenciar de uma maneira... Quantas vezes a gente compra coisas que depois a gente fala, para que eu comprei isso? Né? Eu não preciso disso. Pô, comprei por quê? Porque você foi influenciado. Convencer ou persuadir é no início que eu estava falando sobre isso. Ordenar. Usa muito o quê? O verbo. Até a caneta vermelha agora. Verbos no imperativo. É o verbo que manda, no função imperativa. Sabe como? Ele faz assim, ó. Ligue, assine, compre, participe. Né? Os verbos no imperativo: participe, ligue, assine, compre. Até o da obrigatoriedade do serviço militar, aliste-se já. Então, tá te dando uma ordem, porque tem a marca do verbo no imperativo. Faz o convite. Essa ordem, a gente não percebe, mas a gente está tendo essa ordem, a gente está sendo convidado, né? Olha, compre já, faça já. Você não está entendendo, você está sendo convidado, venha participar,
Venha participar você também dessa legião de pessoas que tem o carro tal, faça parte desse clube seleto e assim por diante. O apelar, faz a apelação, tanto que dá o nome a isso, e sugestionar, te dá essa sugestão, meio que te sugestiona a consumir ou a comprar aquela ideia. Vamos apagar aqui nossa lousa. Lousa, coisa de velho, né? Beleza, vamos lá. A função poética. A função poética é a única que a gente pode ter uma, digamos, confundir, né? Uma que a gente pode confundir que é com a emotiva, porque a poética também vai trazer marcas de emoção. Então, você poderia confundir, mas veremos que é fácil distinguir uma da outra. Eu tenho uma preocupação com a estética, eu não tenho isso com a emotiva. A emotiva traz a emoção do indivíduo, mas não tem preocupação com estética. Que estética é essa? Não é que todo poema tenha. Se é poética, né, a gente tem muito isso que em poema. Mas não só em poema, tá? Não só em poema. Mas em poema fica mais fácil de identificá-la. E a gente tem a preocupação estética. Há alguns poemas, aí fica muito evidente, tem a rima, tem a métrica, né? As estrofes. Então isso aqui é a preocupação estética da função poética, que na maioria das vezes está no poema. Linguagem repleta de figuras de linguagem, nossas, de metáforas, metonímias, as antíteses, uma quantidade de tamanho. Eu já uma vez também falei sobre metáfora por alto, a gente vai ter uma aula só de figuras de linguagem. Não vou nem trabalhar nenhuma questão específica. Vou pegar figuras de linguagem, as principais figuras que sempre caem, que já caíram em prova de Enem, e outras que se não caíram, a possibilidade de cair sempre é grande. A gente vai falar só de figura de linguagem. Combinação sonoras, visuais. Aí as combinações sonoras a gente pode entrar na rima, aí de novo reitera as questões de algumas figuras, como as aliterações e as assonâncias. A visual, né, porque você tem o formato de alguns textos, são muito convidativos, você vê o visual é fundamental naquele poema. Vou mostrar para vocês que o visual é tudo no poema. Provoca impacto, quer que seja visual, emotivo ou sonoro, ou ele visualmente causou impacto, como eu vou mostrar para vocês, ou emotivamente, o que está escrito ali, aquilo me comoveu, ou sonoro, através da rima, tá? O jogo de palavras, né, que se trabalha as antíteses ou não, pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. A poética que está no poema, ela pode estar em tanta coisa. É aquilo que eu falei. A gente não pode dizer que um texto vai ter só uma figura. Vou pegar um trechinho de um poema que eu adoro, de Camões, conhecidíssimo, virou letra de música de Renato Russo. Mas olha só essa primeira. O amor. Esse primeiro verso é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver. Ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente e vai-se embora. Muito bem. Aqui eu posso dizer que, poxa, Cláudio, tem uma figura aqui que eu estou comparando o amor com o fogo que arde sem se ver. Isso aqui é uma comparação, só que não tem nenhum elemento de comparação conectivo. Assim como o amor é fogo que arde sem se ver, eu comparo o amor, isso aqui é uma metáfora, é uma comparação implícita. Metáfora. É a chamada comparação implícita. O amor é fogo que arde sem se ver, é uma metáfora. Então, eu tenho a figura aqui clara, eu tenho todo o pré-requisito, a subjetividade também da poética. Só que eu estou definindo o amor. O amor é fogo que arde sem se ver. Eu estou explicando o que é o amor, definindo ele através
Um elemento da língua, o amor, explicando através dela mesma. Isso é uma característica, principal característica da função metalinguística. Voltando ao texto da poética, olha só como o recurso visual é fundamental neste poema, né? Formado por várias palavras luxo, criando a palavra lixo, como o meu visual, né? Ele é fundamental na construção desse poema. E a metalinguística é o código abordando o próprio código. Que código que, por exemplo, código língua portuguesa, está sendo abordado pelo próprio código. Então, isso é chamado de metalinguagem. O dicionário é o principal elemento, principal fonte de metalinguagem que nós temos. Ou seja, está definindo um elemento do código, né? Todas as palavras, os vocábulos, sendo definido pelo próprio código, palavras de língua portuguesa sendo definido pela própria língua portuguesa. Então você tem, mas tem outros, o poema que fala sobre o poema, você tem alguns poemas metalinguísticos, um filme que fala como se faz um filme, música que fala de música, teatro que fala de teatro, ou seja, o código sendo explicado pelo próprio código. Isso é o que nós chamamos de metalinguagem. Moçada, até um próximo bloco e pensem sempre cabeças pensantes. Saudações.